Então fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, hein, gente? Não por isso que é uma parte do vídeo, se inscreve aqui embaixo. Gente, o YouTube buga de vez em quando e as pessoas ficam no meu Instagram, no grupo aqui do canal, perguntando como é que eu faço para me inscrever. É de graça, clica uma vez nesse botão escrito inscreva-se aqui, tá? Embaixo, e deixe o seu like, é muito importante o seu like e acione o sino das notificações. Beleza? Paga nada não, é de graça. Bom, gente, vamos falar dos assuntos, né? Assuntos importantes sobre contratações, que o Vasco não parou, sobre a tabela do campeonato, venda de ingressos para o jogo contra o Bangu, quinta-feira em São Januário. E eu vou começar aqui com a tabela de classificação e discordando, né, mais uma vez aqui, da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque você não é obrigado a aceitar e entender um pedido de TV A, de TV B, por conta de horário A ou B. Última rodada de campeonato estadual, de campeonato brasileiro, de Copa do Brasil, essas rodadas são todas no mesmo horário, no mesmo dia, para que não haja, para o adversário ficar ansioso do lado de cá, o próprio Vasco ansioso do lado de cá. É cada um com o seu jogo. A Federação Carioca coloca para amanhã, quarta-feira, Botafogo e Portuguesa, Boa Vista e Volta Redonda, Resende e Audax, Flamengo e Fluminense. E na quinta-feira, jogos, um jogo não vale nada, que é o Nova Iguaçu contra o Madureira. Esse jogo não vale nada. Vale ali, de repente, uma disputa na Taça Rio. E Vasco e Bangu. Pedido da TV. Eu não sou obrigado a concordar com isso aqui. Porque o Vasco, querendo ou não, já joga. Ah, pô, Eduardo, o Vasco pode jogar classificado. Para mim já está classificado. O Vasco, ó, Flamengo é o líder com 23 pontos. O Fluminense com 22 pontos é o segundo colocado. O Vasco é o terceiro com 20 pontos. O Volta Redonda fecha aqui o G4 com 19 pontos. Na quinta colocação vem o Botafogo. Eu acho que o mais prejudicado com essa rodada, com isso tudo, é a equipe do Botafogo. O Botafogo está na quinta colocação também com 19 pontos. Ou seja, o Botafogo tem que vencer e torcer contra o Volta Redonda. Ah, Eduardo, é um problema dele. Sim, mas aqui, gente, a gente tem que pensar no campeonato também. Tem que pensar num todo. Eu acho isso um erro da Federação Carioca de Futebol. Beleza? Então, o Vasco joga na quinta-feira. Já a questão dos ingressos. Até ontem à noite, se é que já esgotou, tá? Vou dar aqui a parcial dos ingressos, mas eu acho que já não tem mais ingressos para o jogo do Vasco contra o Bangu em São Januário, quinta-feira, não. O Vasco joga contra o Bangu em São Januário, quinta-feira agora, às 19 horas e 30 minutos, tá? 7h30 da noite. 15 mil ingressos foram vendidos até ontem, 8 horas da noite. Então, ou seja, esquece quem for para o jogo aí, corre, tenta entrar no site para comprar ingresso, porque realmente está complicada a situação. São Januário ficou pequena para a torcida do Vasco, ficou pequeno e tudo mais. Eu acho que isso só demonstra o amor, o carinho da torcida pela instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, e eu só tenho a agradecer, né, esse amor, né, nosso pelo nosso clube e tal. Eu acho isso coisa de doido. Bom, gente, deixa eu falar sobre reforços agora, sobre planejamento. No vídeo de ontem, algumas pessoas, eu acho que é normal, né? Nós somos torcedores e queremos sempre um Vasco melhor, um Vasco mais forte. Ah, falta um camisa 10. Ah, falta um camisa 5. Ah, falta um ponto esquerda. Falta um zagueiro. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, tá? Sendo bem justo, assim, às vezes a pessoa é até repetitiva ali no pedido, ou parece que nunca está satisfeita. Entendo por um lado, porque essa insatisfação foi construída durante anos, né, com times limitados, times ruins. E no ano que a gente consegue uma empresa, né, que administra, uma empresa muito profissional, que trabalha com futebol, que trabalha de uma maneira honesta, limpa, investindo no Vasco, muito forte, né, muito pesado, investimento alto mesmo. Algumas pessoas estão falando, o Vasco vai gastar mais 22 milhões só em reforços até
o início do Campeonato Brasileiro para fechar o ano. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Aonde você ouviu isso? Alguém da 777 falou isso? Você escutou algum profissional da 777 vindo a público? O Vasco vai gastar mais 22 milhões em reforços. A folha salarial vai passar de 10 milhões de reais. Se tiver que chegar a 20 milhões, eles vão chegar. Se tiver que contratar mais 100 milhões de reais em reforços, eles vão reforçar o elenco do Vasco. Essa que é a grande realidade. É isso que eu estou enxergando ali de perto a situação. Não tem que ficar inventando ou botando na cabeça torcedor, até porque o Andrei não ia voltar para o Vasco. O Andrei Santos ia ficar, não, o Andrei Santos não volta mais para o Vasco. Essa é que é a grande realidade. O Andrei Santos está jogando aonde? Então, assim, o Andrei Santos voltou para o Vasco, isso, claro que abre a possibilidade, eu já estou entrando aqui em nome de jogadores. Parece que o Vasco quer muito o Cuéllar. O Cuéllar jogou no Flamengo, está bem lá fora, não quer continuar lá fora. Já teria aceitado até a proposta do Vasco aí, cerca de 650 mil reais só em salários. Tá? Então, se vier para o Vasco, vai ser um grande reforço para o meio campo. Tá? Aí, Eduardo, tá tudo certo? Gente, o Vasco negocia com muitos jogadores. Muitos jogadores. Pelo menos 3 aqui eu posso garantir para vocês que o Vasco tem negociações e negociações avançadas. Agora, não tem como ficar aqui criando nomes para vocês. Vocês estão entendendo o campo de visão? Então, assim, Cuéllar hoje é o desejo do Vasco. Eu confesso que é o meu também. Acho que se vier vai ajudar e ajudar muito, até porque nesse primeiro momento o Andrei Santos tem contrato com o Vasco até junho, até o meio do ano. Vai ajudar muito o Vasco, mas até o meio do ano. Depois vai discutir uma renovação, não sei o quê. Aí é outra situação. Situação camisa 10. Ontem eu disse aqui, nós temos um camisa 10 sim, e temos. Acho que o Marlon Gomes vai desenvolver muito nessa função. Prova disso o jogo contra o Flamengo. Jogador criando jogadas, criando oportunidades de gol para o Vasco. Ali no ataque sofreu pênalti, entrou driblando dentro da área, construiu, tocando para o lado, sempre buscando um jogador mais bem posicionado. É a função do Marlon Gomes. Ele vai ser utilizado e dificilmente você vai conseguir um jogador com esse talento no mercado, gente. Não vai ser fácil. Não vem com essa de Soteldo, não vem porque o Vasco não vai contratar jogador, eu acho que não. Não vou botar aqui o pé na mesa e dizer Vasco não traz Soteldo. Não vou dizer, e também não vou dizer que não gosto do jogador. Porque aí seria bobeira da minha parte. Eu gosto do Soteldo. Eu acho um excelente jogador. Agora, se o Vasco vai trazer ou não, é com a comissão técnica, é com o Abel Braga, é com o Maurício Barbieri, que sabe muito bem quem eles estão contratando e trazendo para o elenco do Vasco e deixando esse elenco cada vez mais forte, gente. Entendeu? Sobre a situação do Souza. O Souza estava machucado. Ele vai jogar decisão lá na China para ver se vai aguentar e tal, para voltar para o Vasco. Eu não quero, sinceramente, eu gosto do Souza, acho o Souza um excelente jogador, acho que o jogador é um jogador realmente que gosta do clube, que ama o Vasco, é vascaíno. Só que existe aquela questão, qual a condição física que o Souza vai chegar no Vasco? Ele vai aceitar o banco de reservas? Ele vai ter que entender isso. Porque se você olhar, eu não barraria hoje o Rodrigo do Vasco. O Jair, nem pensar. Andrei Santos, outro. Marlon Gomes, mais um. Alex Teixeira, não pode. E nós já temos o Nenê no banco. Que mal ou bem, entra ali faltando 30 minutos, tem condições de decidir um jogo, de jogar muito bem. Então é isso, gente. Eu acho que o Vasco está no caminho certo, tem que continuar com o mesmo planejamento e vai continuar, independente de qualquer coisa, vai continuar com esse planejamento jamais visto na história do clube. Sabe? Então aqui eu falo para você do fundo do coração. Eu estou muito feliz com o dia a dia do Vasco, com o planejamento, com tudo que está acontecendo dentro do nosso Vasco. Não tem que ficar inventando mais. Eu acho que é apoiar, é acreditar. Temos uma Copa do Brasil muito difícil, temos um Campeonato Brasileiro muito difícil, temos que pensar lá na frente, porque esse time tem condições de chegar numa Libertadores e ganhar títulos. E isso é fato, eu não estou aqui contando história. Tá? Porque, tecnicamente falando, aí eu não estou falando só de força de vontade, não. Estou falando tecnicamente também. Não vejo tantos clubes assim
na frente do Vasco, não. E outra coisa, campeonato é longo, mas não é longo só para o Vasco, não. É longo para todo mundo. É mata-mata na Copa do Brasil para todo mundo. E enfrentar o Vasco dentro de São Januário e durante a competição inteira, não vai ser fácil para ninguém. Não vem achando que vai ser mole ganhar do Vasco, porque não vai ser não, hein? Se liga aí, compadre. Vamos lá. Olha, gente, eu trago um assunto muito importante sobre o nosso Vasco aqui. Não pule sequer uma parte do vídeo. Peço para que você se inscreva aqui embaixo no canal. Tem um botão escrito inscreva-se. É de graça. Já somos quase 86 mil inscritos aqui no canal. Cola o dedo no like também. É muito importante o seu like para o crescimento aqui do canal. E habilite o sino das notificações. Vamos em frente, vamos falar de Vasco. Eu vou falar sobre planejamento, sobre o time do Vasco, o time titular do Vasco e o time reserva do Vasco hoje. Não estou dizendo aqui que o Vasco deixou de negociar, até porque o Vasco negocia com alguns jogadores, e o Vasco vai contratar pontualmente reforços ainda melhores para o elenco, né? Ainda melhores assim, entre aspas, né? Porque o elenco assim do Vasco já é um elenco muito forte, muito robusto, na minha humilde opinião aqui, com condições sim de brigar por vaga na Libertadores, brigar pelo Campeonato Brasileiro, brigar pela Copa do Brasil. Isso, claro, junto com os meninos da base que hoje fazem parte também do planejamento e estão desenvolvendo um futebol excelente no time de cima. Deixa eu passar para vocês aqui o time considerado titular hoje e o time reserva, tá? Mas comente aqui embaixo, zero problema. As nossas opiniões são diferentes, eu tenho que respeitar a sua, tá certo? Time titular do Vasco hoje, ou considerado titular: Léo Jardim ou Ivan no gol. Na lateral direita, o Puma Rodrigues. A dupla de zaga, Léo e Capasso. Lateral esquerdo, o Piton. Meio campo, Rodrigo, Andrei Santos e Jair. No ataque, Gabriel Peck ou Eric Marcos. Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico Maurício Barbieri. Esse é o time, na minha opinião, considerado titular. Time reserva: Ivan, Paulo Henrique, Miranda, Robson, Paulinho, Anderson Conceição, Matias Galarza, Barros, Deluca, Paulo Vitor, Rayan, Nenê, Figueiredo e Ignaldo. Temos alguns outros nomes, mas é um caminhão enfim, você deixa aqui embaixo, comenta, pô, Eduardo, acho que esse aqui renderia melhor, aquele renderia melhor, o outro nome. Agora, o certo gente, o Vasco, hoje, se você parar para analisar, eu vi comentário assim: chega de refugo. Falei, caraca, no vídeo de hoje pela manhã. Eu falei assim, poxa, refugo? Refugo é o que o Vasco tinha no passado. Hoje o Vasco tem um time competitivo. Refugo, quem dera se o Vasco tivesse um refugo igual ao Ivan, igual ao Léo Jardim, Puma Rodrigues, Lucas Piton, Léo na zaga, Capasso na zaga, Pedro Raul no ataque, Orelano, que ainda não entrou no time, por isso eu não coloquei ele como relacionado aqui e tal. Pelo amor de Deus, que papo torto é esse, gente? Aí ficam chateados porque eu abro o vídeo aqui, eu tô noticiando e tô também defendendo o Vasco, e a hora que o Vasco derrapar, é claro que eu vou brigar pelo Vasco, eu vou falar que tá errado, enfim, eu vou falar aqui também. Eu vou colocar o pau na mesa e falar, tá errado. Mas não é essa a situação, pô. Eu acho que não custa nada elogiar, eu acho que não custa nada apoiar. Essa que é a grande realidade. Sabe, eu tô aqui vendo alguns comentários e, sinceramente, são comentários, assim, inúteis. Inúteis. Ah, mas o Flamengo... Pô, o Vasco ganhou do Flamengo. Ah, mas o Fluminense, o Vasco jogou muito melhor que o Fluminense, uma derrota mentirosa. Ah, mas o Botafogo tomou pau do Vasco também. O Vasco classificou na Copa do Brasil. O Vasco está se classificando no Campeonato Carioca para as semifinais, gente. E eu não estou falando isso por mal, não. Nem para desmerecer comentário por ninguém, não. De ninguém. Eu estou dizendo aqui que os comentários, não da grande maioria, a grande maioria aqui, os comentários são tops, construtivos. Mas tem gente que não dá para entender. E assim, fica colocando um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Parece aquele copia e cola de escola infantil. Pô, nós somos Vasco. A situação do Vasco mudou. Hoje nós temos aí uma folha salarial que vai chegar agora facilmente a 10 milhões de reais. Um time milionário.
cerca de 130 a 150 milhões de reais. Qual foi a última vez, ou se você já viu alguma vez, um investimento tão alto dentro do Vasco? Seja sincero. Vamos com honestidade falar, pô, esse ano aqui o Vasco investiu, mas é investir, não é me empresta aí, faz isso aqui, vai ficar devendo, não. Investimento é comprei, pago salário em dia, faço investimentos dentro do clube, em todos os departamentos do futebol, o clube associativo também rigorosamente em dia. Peraí, pô, eu não tô aqui defendendo político A, B, C ou D, eu tô aqui defendendo a instituição. Quando a instituição estava mal, todo mundo aqui vivia para baixo. Todo mundo aqui vivia dizendo o que devia fazer, o que deve fazer, o que não deve fazer, o que está errado, o que está certo. Era um fala-fala danado. Agora, o sentimento do torcedor vascaíno, e eu estou falando de 99,9% da torcida que já esgotou o ingresso para o jogo contra o Bangu nessa quinta-feira, mais uma vez esgotando o ingresso, o sentimento do torcedor vascaíno hoje é um sentimento de paz, de tranquilidade. Porque sabe que não existe mais amadorismo no futebol do clube, no departamento de futebol do Vasco. Hoje a coisa é profissional. Sabe? Então, futebol é feito de resultados. Sim. Resultados em todos os lados, em todas as frentes. Nas contratações, nos planejamentos, no campo, que é onde a coisa acontece. Nós saímos de uma vitória contra o Flamengo, a segunda vitória seguida no Clássico, com pessoas aqui. Pelo amor de Deus, pô. Eu sou obrigado a ler, chega de refúgio. Fala, tudo bem. Acha que tem algum jogador que o Vasco contratou é refúgio? Você acha? Então comenta aqui embaixo. Faz um desenho aqui embaixo. Porque eu não vou desmerecer os caras, não. Os caras estão entrando em campo, doando a vida, tecnicamente também muito bem, muito acima da média, sufocando os rivais. E eu tenho certeza que vamos muito longe na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Esse vídeo aqui, talvez é para dar um se liga e muita gente que não acompanha o Vasco. Eu tenho certeza que não acompanha. Ou se acompanha, é azedo. É azedo. Ah, você está defendendo por quê? Tá defendendo... Tô defendendo por nada, tô defendendo porque eu tô vendo que tá certo, pô. Eu tô elogiando porque eu tô vendo que tá certo. Essa que é a grande realidade. Chega do mais do mesmo. Pô, tenha a hombridade, tenha a humildade de elogiar, falar, não, peraí, o Vasco voltou, o Vasco tá ficando normal, o Vasco vai sofrer com altos e baixos nessa temporada, mas é um novo time, o Vasco mandou mais de 20 jogadores embora e já contratou 14, e vem mais jogadores aí. Ah, cadê a cereja do bolo? Tá dentro do clube, Marlon Gomes. Cadê a outra cereja? Andrei Santos, que o Vasco trouxe de volta. Jair. Pedro Raul. O Orelano. Entre outros jogadores que fazem parte do plantel do Vasco. Essas são as cerejas do bolo do Vasco nesse momento. Há quanto tempo? Quantos anos? Eu não vi um time tão bem armado, criando tantas oportunidades de gol o tempo inteiro dentro do campo. Um time intenso, um time jovem, novo, com vontade de vencer, sem medo dos adversários. Então essa aqui é a grande realidade. Algumas pessoas vão reconhecer? Sim, 100%. Outras não vão, infelizmente. Infelizmente vocês sabem o porquê. Pessoa que acha defeito para tudo na vida, a vida de uma pessoa dessas, desculpa aqui, a grande realidade é que é uma porcaria. A pessoa que só enxerga lado negativo, tô fora. Nem quero convivendo junto comigo. Só enxerga lado negativo na vida, pô. Isso é a história do Boitatá. Tá certo, galera? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, sou empolgadinho mesmo, mas vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.